Mas então nós estamos falando sobre 5 atitudes que mudarão a sua vida. Nós vamos fazer aí uma retrospectiva, já que hoje é a 4ª, vamos relembrar um pouco das 3 anteriores. A primeira, seja bondoso. A primeira atitude que muda a sua vida é você ter um caráter bondoso. O que marca a sua vida, o que marca a sua característica, a característica maior do seu caráter é a bondade. Jesus era bom, Deus é bom, então o cristão ele também tem que ser bondoso. O que marca o caráter da pessoa é a bondade, não é exceção. Quer dizer, você às vezes é bom, mas normalmente é ruim. Não é assim. Muda a sua vida se o seu caráter, se suas atitudes forem constantemente bondosas. A bondade, na verdade, é um amor em prática. Nós já vimos isso, né, no nosso primeiro estudo, que a gente não falou propriamente sobre amor, porque quando a gente fala sobre amor, a gente lembra muito de sentimento. Você gostar de alguém. E a bondade, ela vai além do gostar. A bondade é fazer algo bom para alguém. E você saber se você é bondoso ou não é relativamente fácil. Você quer saber se você é bondoso? É só você se comparar com Jesus. Se você for parecido com a bondade dele, é porque você é bondoso mesmo. A Bíblia fala ser de perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, uma pessoa muito interessante para você comparar o seu nível de bondade é Jesus. Não vai comparar com o do seu vizinho, não vai comparar com o do Luciano Huck, da Xuxa Meneghel, com as estrelas do BBB. Vá comparar a sua bondade com Jesus, que é com certeza todo amor, toda bondade, justiça, retidão também. Então, nossa primeira atitude era ser bondoso. Eu não sei se a sua vida mudou de alguma maneira daquela mensagem para hoje. Eu espero que sim. Que você tenha aprimorado, aplicado a sua vida de alguma maneira a ser uma pessoa bondosa. Segunda atitude, então, que nós vimos é: tenha bons hábitos. Os hábitos, eles estão na base do nosso comportamento, estão arraigados, estão nas profundidades do nosso ser, fazem parte daquilo que somos. Como nós percebemos, os hábitos, eles são inevitáveis e difíceis de mudar. Não existe uma maneira de você não ter hábito. Na verdade, o hábito, ele foi criado, digamos assim, operacionalizado por Deus na nossa criação como seres humanos, para que nos ajudassem, para que toda vez que nós fôssemos realizar uma ação repetitiva, nós não tivéssemos que ler o manual de instrução, tudo de novo. Então, aprender um carro, então você tem que, se hoje pela manhã esqueceu tudo que você tinha aprendido ontem, não, as coisas vão ficando automáticas na nossa mente, né? Então, os hábitos, eles são inevitáveis e difíceis de mudar, e eles podem ser bons ou podem ser ruins. Eles são ruins quando eles atrapalham a sua vida, quando impedem o seu crescimento. Eles são bons se elevam a tua alma, se eles trabalham o seu caráter, se eles motivam você, se ele ajuda você a ser uma pessoa melhor. Aí nós estamos então diante de bons hábitos. Mudar hábito é um desafio muito grande. Então nós temos aqui um gráfico em que nós percebemos que os hábitos, eles podem ser bons, você pode ter um bom hábito e você pode ter um hábito ruim. Todo mundo tem bom hábito e todo mundo tem hábito ruim. Todo mundo. Tem hábitos que são muito bons na sua vida. Atitudes mecânicas, aprendidas com a prática. Elas são úteis para você. E você, a esposa, né, a mulher, a dona de casa, não vai ter que consultar a receita todo dia que vai fazer o feijão. Ela sabe aquilo habitualmente. É prático para ela. Algumas, no caso, precisariam consultar mais, mas não todas. Se você sai de um bom hábito para um hábito ruim, você, na verdade, está perdendo o seu potencial. A verdade é essa. Você está gastando à toa a sua energia. Então, se você é um cara muito inteligente, mas não gosta de estudar, você está perdendo o potencial que você tem. Agora, se você tem um bom hábito e desenvolve um hábito melhor do que aquele que você tem, você então está ganhando potencial. Isso é, hábitos, eles são variáveis. Você pode melhorar um hábito bom
Ou então você pode tornar o hábito bom em algo ruim. Basta, por exemplo, a circunstância da sua vida mudar. Você não tinha emprego, então você estudava à tarde. Isso aconteceu comigo. Eu fui adolescente, tinha um período que eu estudava à tarde, eu ia acordar de 10 horas da manhã. Quando passou essa fase em que eu estudava à tarde, eu tive que estudar de manhã, não tinha como eu acordar às 10 horas da manhã. Então o hábito ele teve que ser readequado, né? Então isso é importante. Tenha bons hábitos. Então, primeiro, seja bondoso com qualquer pessoa, não é só com quem você gosta, não é só com quem é seu amigo, é com qualquer pessoa mesmo. Segundo, tenha bons hábitos. E o terceiro que nós vimos foi: valorize o que é importante. Por quê? Nós estudamos esse tema e porque ele faz parte de uma mudança de vida. Porque os valores orientam nossas escolhas e nossas prioridades. Mas o que eu quero dizer ali é que os valores são importantes porque eles orientam as suas escolhas e aquilo que é importante, aquilo que é prioridade para a sua vida. Se a sua prioridade hoje é a sua família, você vai ter que abrir mão de coisas que são secundárias em favor da sua família. Se hoje para você o importante é o trabalho, por determinadas razões, você vai ter que abrir mão ou da diversão, ou do prazer, ou de alguma coisa em função daquilo que hoje é um valor importante. Então, os valores, eles orientam nossas escolhas e nossas prioridades. Nós nos dedicamos àquilo que consideramos ter mais valor. O que tem mais valor para você é aquilo ao qual você vai se dedicar com maior intensidade, com maior tempo, com maior paixão, com maior amor, com maior prazer. A gente viu nesse estudo sobre vários exemplos. É a mesma coisa que você querer pegar aquela galera do rolezinho que curte um funk e levar para o Teatro Alberto Maranhão assistir uma sinfonia. Alguns talvez ali gostem, mas muito provavelmente pelos valores não serem adequados àquele tipo de música, eles não vão gostar, porque não vai dar para sacudir, não vai dar para dançar, não vai dar para descer até o chão e tudo mais. É verdade. Então o quê? Porque nós nos dedicamos àquilo que nós consideramos como mais valioso. Valores podem e devem mudar, entretanto alguns são inalteráveis. Existem valores que mudam de acordo com o tempo, nós vimos isso. Com o passar do tempo, com a sua idade, com a sua situação, se você é solteiro, se você é casado. Então, os valores, eles mudam de acordo com circunstâncias, mas existem valores que são completamente inalteráveis, que você não pode tirar da sua vida ou desvalorizá-los, como, por exemplo, Deus, a sua família, eles têm que ter valor para você. O seu cuidado pessoal com a saúde tem que ter valor. Senão o negócio fica complicado. Nem sempre o valor declarado é o valor vivido. A gente conhece muitas pessoas que dizem que amam a Deus na palavra, mas na prática tem uma atitude completamente contrária ao que dizem. Nem sempre aquilo que você fala que é importante para você é de fato importante. Eu amo a minha família, mas talvez o seu tempo seja mais gasto com o seu trabalho do que com a sua família. Obviamente, isso até eu ia entrar nesse detalhe, inclusive o meu primeiro desejo quando eu trouxe essa série de mensagens é que a gente tirasse o domingo para estudar e a quarta-feira para nos aprofundarmos nesses temas. Então a gente sentava aqui para a igreja discutir, cada um dar uma ideia, a gente debater sobre isso. O problema, pela falta de tempo, não foi possível realizar dessa maneira. Mas o que seria interessante é a gente perceber que nem sempre o valor declarado é o valor vivido. Então, por exemplo, a maior parte do meu tempo eu gasto no meu trabalho. Eu acordo às 5 horas da manhã, às 6, 6 e meia eu vou para o trabalho, chego lá às 7 e meia, fico lá até às 6 horas da tarde, saio às 6 horas da tarde e vou chegar às 8 horas em casa, 8 horas da noite em casa. E o tempo que eu tenho com a minha esposa são 3 horas, porque eu vou dormir às 11. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para mim? O meu trabalho ou minha esposa? A minha esposa, apesar de eu gastar mais tempo no meu trabalho, porque eu trabalho para sustentar a minha esposa. Então, necessariamente, o que você gasta mais tempo não é aquilo que você valoriza mais. A gente precisaria discutir mais essa ideia. Infelizmente, nos falta tempo para isso. Então, o que nós desejamos perguntar é se vocês identificam em seu caráter
hábitos e valores, alguma coisa que precisa de mudança. Porque esse é o ponto-chave de toda essa nossa reflexão. Não é só trazer algumas informações curiosas, mas é desafiar você a perceber se na sua vida você precisa ser mais bondoso, precisa ter mais hábitos bons, ou então reajustar os seus valores. Agora perceba que todo mundo tem essa dificuldade. Todas as pessoas sentem dificuldade em identificar quais são as coisas boas que precisam praticar, quais são os valores ruins, quais são os hábitos ruins e os valores equivocados que tem na vida. É difícil às vezes você identificar isso. Algumas pessoas podem ter uma extrema facilidade de perceber os momentos em que precisavam agir com mais bondade, valores e hábitos que precisam de mudança, mas algumas pessoas simplesmente têm muita dificuldade de perceber isso. Dificuldade alguns têm, mas o que é inevitável é que todos sentem dificuldade de mudar. Nem todos têm dificuldade em perceber, mas todos nós temos dificuldades em mudar. Todos nós temos dificuldade de ser bondosos com os nossos inimigos. Todos nós temos dificuldades em mudar os nossos hábitos e todos nós temos dificuldade em escalonar, hierarquizar corretamente os nossos valores. Todos nós temos essa dificuldade, senão nós não seríamos pecadores. Nós somos pecadores, então é tão complicado e difícil fazer essas coisas. E nossa mensagem essa noite vai focalizar exatamente isso, a mudança. O que nós esperamos então? Nós esperamos que aconteça um milagre. Meu amigo, minha amiga, nós esperamos que essa noite aconteça um milagre. Agora, que milagre? Primeiro milagre que a gente quer que aconteça é reconheça seus erros de caráter, hábitos e valores. Se você conseguir isso, eu já dou meio caminho andado e fico satisfeito de perceber que o milagre está acontecendo na sua vida, porque essas coisas não mudam do dia para a noite. A primeira coisa a fazer é reconheça que em seu caráter não existe elementos de bondade, reconheça que os seus hábitos, alguns deles não são bons e que determinados valores não são corretos. Você começando assim, você está bem. Agora, caminhe mais um passo. Arrependa-se e confesse-os. Se arrependa, porque não ser bondoso, maus hábitos e valores incorretos são pecado. Não deveriam estar na sua vida. Mas não só isso, dê um passo adiante, mude. Porque as coisas vão acontecer não apenas se você reconhecer que tem problemas, mas se você definitivamente decidir dar um passo em direção à mudança. Por isso que o tema da nossa mensagem essa noite, terceira atitude que mudará a sua vida é, meu querido, vá à luta. Foi quarto, perdão, isso mesmo. Então, nossa mensagem essa semana, vá à luta. Vamos então partir para o nosso texto. Provérbios capítulo 1, versículos 31 a 33, diz assim: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Paizinho, nós queremos rogar nessa noite por essa reflexão, que o Senhor nos conduza, Pai, para que possamos sair daqui já decididos a colocar em prática tudo o que ouvimos até o dia de hoje. Porque uma atitude que realmente faz diferença para transformar o que nós ouvimos em mudança é realmente lutar, é não se render, não se prostrar, mas é lutar por essa mudança, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mudar as nossas atitudes. Então fica conosco e nos ajuda, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como sempre, nós vamos estudar o nosso texto, fazer a exposição de Provérbios 1, 31 a 33, e eu acho muito legal esse início do capítulo 1 de Provérbios. Esse livro de Provérbios, para mim, é um livro magnífico. Esse capítulo 1, então, ele é excepcional. Primeiro que nós percebemos
é que logo no começo desse capítulo nós encontramos o elemento de personificação. O que é a personificação? A personificação é quando o ser inanimado ou um sentimento ou uma ideia ganha vida. O que acontece no capítulo 1 de Provérbios é que a sabedoria ela é mostrada como alguém que tem vida própria. Ela fala como se fosse um personagem, como se fosse um ser vivo. E dos versículos 20 até o versículo 22, nós encontramos a sabedoria gritando e clamando pela cidade. Você pode ler isso nos versículos 20 a versículo 22, em que você vai ver a sabedoria como se fosse uma pessoa andando pela cidade, clamando e gritando no meio de um povo que era corrompido, pecaminoso, destruído por causa do pecado, por causa da falta de sabedoria, do mau procedimento, das atitudes erradas. Então ela clama. E a pergunta que ela faz é: até quando não buscaremos a sabedoria? Até quando vocês serão loucos? Até quando vocês serão nécios? Até quando vocês amarão o escárnio? Até quando? Então a sabedoria ela anda, caminha pela cidade, por todos os lugares, desde a porta da cidade, ou seja, da entrada, o lugar onde os homens poderosos e sábios se assentavam, até os recantos mais escondidos daquela cidade, clamando e convidando as pessoas a ouvirem sobre a sabedoria e a mudarem o seu procedimento. E nós encontramos então no versículo 23 a versículo 30, duas escolhas e duas consequências. É dito isso, versículos 23 a 30. Primeiro, a escolha de ouvir a sabedoria. Se as pessoas que estavam naquela cidade, que precisavam mudar suas atitudes e seu comportamento, ouvisse a sabedoria, ela derramaria sobre essas pessoas o seu espírito. Espírito aqui não é o Espírito Santo, é o espírito da própria sabedoria, o conhecimento. É o saber agir bem, é o saber viver bem, é o saber lidar com circunstâncias difíceis, é o saber lidar em situações complicadas da vida. Se ouvissem o que a sabedoria está dizendo, isso é, se quisessem aprender sobre a sabedoria, então as pessoas se tornariam sábias, teriam derramado sobre si o espírito da própria sabedoria. Ou então eles podiam simplesmente escolher ignorar a sabedoria. O que o texto fala? Quando vocês me procurarem, vocês não vão me encontrar. Ou vocês me procuram agora, enquanto eu estou disponível, antes que os problemas aconteçam, ou então quando você precisar, você vai clamar por mim e eu não vou me mostrar a você. Gente, isso é um alerta muito complicado e muito difícil. Eu acho essa passagem de Provérbios muito séria. Sabe aquela pessoa que gosta de desobedecer conselho, que não gosta de receber conselho, que nunca se alimenta da palavra? Isso é um hábito muito comum das pessoas. Nunca leem a palavra. Quando é que elas vão ler a palavra? Quando começa a passar por alguma dificuldade. Então vão olhar como se fosse ler a bula de um remédio, para tentar encontrar solução para a sua vida. Olha o que o texto de Provérbios está falando. Se você escolhe ignorar, quando você procurar, você não vai encontrar. É como se ela fugisse de você. Como se ela escondesse propositalmente daquela pessoa que teve todas as oportunidades de ouvir a sabedoria, de adquirir sabedoria, simplesmente ignorou. Quando precisa, ela não dá as caras, ela não aparece, ela desaparece, ela foge. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. A sabedoria não deve ser algo que usamos quando precisamos. Você sempre deve buscar a sabedoria. E duas escolhas, duas consequências, 20 e 30, a sabedoria antes de ser usada para corrigir problemas tem como objetivo evitar que os problemas aconteçam. Isso é a sabedoria. Obviamente, se você passa por problemas criados pelo seu mau comportamento, você tem que buscar a sabedoria para resolvê-los. Mas a sabedoria, a priori, principalmente, não existe para resolver problemas que existem. Existe para evitar que os problemas aconteçam. Por que um pastor prega todo domingo num culto? Não é para resolver o problema das pessoas, é para ensinar as pessoas a não se envolverem em problemas. Essa é a ideia do culto de domingo. É ensinar você a viver bem para que você não passe pelos seus problemas, para que você não caia em pecado.
Normalmente, o que os pastores fazem em culto, principalmente nesses que a gente vê na televisão? Estão ali para resolver o problema das pessoas. Você está com uma ferida na perna, está com unha encravada, está com um bicho de pé, você está com um cabelo crescendo dentro da orelha, então vem aqui que eu vou curar a sua vida. Eles só tratam em cima de problemas que já existem. O ensino da palavra é para evitar que os problemas aconteçam. Primeiro, obviamente, que ela também tem o objetivo de ensinar as pessoas a abandonarem os seus pecados e se voltarem para Deus, claro. Mas antes, para que isso não aconteça. Talvez você nunca tinha percebido por esse ângulo, não é verdade? Talvez você nunca tinha olhado dessa maneira. E o resultado da falta da sabedoria, então, versículos 31 a 33, o que acontece se você não tem sabedoria? O que ele fala é que você vai ser vítima do seu próprio procedimento, você vai sofrer as consequências daquilo que você faz, das suas escolhas erradas, da sua atitude errada, daquilo que você fez, gastou dinheiro com bobagem, chegou a conta, você não consegue pagar, é consequência do seu pecado, faltou sabedoria, pediu dinheiro emprestado no banco. Eu estava essa semana olhando a propaganda do Banco do Brasil, você quase chora, uma coisa tão linda, né? Parece que o Banco do Brasil é uma instituição de caridade. Para mim, a diferença entre o agiota e um banco é que o banco paga imposto. Só essa diferença. Mas os juros é praticamente o mesmo. O que acontece? Você vai ser vítima do teu próprio procedimento. Fez o que não devia. Agiu de maneira nécia, sem conhecimento, sem sabedoria. Você vai receber o resultado do que você fez. Também será atingido pelas consequências do seu comportamento, é o que diz versículos 31 a 33. Nem se preocupe. Todo agir inconsequente traz consequências sérias. A Bíblia nunca nos exclui a responsabilidade, nós somos sempre responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. É sempre assim. Nós sempre somos responsáveis. E essa segurança que nós temos na nossa vida, é interessante Provérbios 31, Provérbios 1, 31 a 33, quando fala isso, essa segurança que nós temos é interessante como ele fala, é enganosa. Como ele diz, o bem-estar é enganoso. Isso acontece somente comigo. A gente às vezes está vivendo aquela vida longe de Deus, não ora mais, não lê a Bíblia, e vai tudo bem. A gente está conseguindo pagar as contas, não está brigando com a mulher em casa, os meninos estão tudo com saúde. A gente consegue sentar na mesa de domingo para almoçar, todo mundo certinho. O que é isso? Parece que está tudo bem. É o que o texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 31 a 33, o aparente bem-estar engana. Você acha que está tudo bem, mas na verdade, essa sua segurança é enganosa. Porque ele diz que somente o sábio consegue viver seguro. Ele tem sabedoria para que no dia da adversidade, porque o homem sábio, o homem que busca sabedoria, a mulher sábia que busca sabedoria, ela busca sabedoria não é só para viver nos dias bons, mas principalmente nos dias maus. Quando chega o dia mau, ela não consegue rechaçar o dia mau, mas ela sabe como lidar com essas situações. Na verdade, a sabedoria é exatamente isso, é você saber lidar com situações difíceis. Lidar com situação fácil é fácil. O desafio é você saber lidar com situações difíceis. Queridos, isso implica em dizer que nossa postura diante do que é sábio determinará as consequências. Você é uma pessoa que gosta e consegue viver baseado na sabedoria. A maneira como você se comporta, se porta, as decisões que você toma, consequentemente, vai trazer coisas boas ou ruins para a sua vida. Não apenas, queridos, ouvir conselhos sábios, mas colocar esses conselhos em prática. Ouvir conselho é muito bom, principalmente porque ele poupa do trabalho de sofrer o que alguém já sofreu. Sabe aquele cara que tem 60 anos de casado, que já passou por tudo na vida? Você vai conversar com ele, ele dá tanta orientação preciosa, evita com que você tenha que passar pelos mesmos problemas. Mas nada disso adianta se você não colocar os bons conselhos em prática. Somos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer.
mesmo que você esteja seguindo o conselho de alguém. Você ainda assim é responsável pelo que você faz. Mudar, as palavras devem cessar quando as atitudes são necessárias. Sabe aquela situação em que você ouve, ou então que você fala, tem momentos que você não deve falar nem ouvir mais nada, você deve simplesmente praticar tudo aquilo que você aprendeu. Nós durante 3 semanas falamos, estamos na 4ª semana, falando, a pergunta é, será que não é hora das coisas se calarem e você tomar as atitudes que você precisa tomar? Bondade, bons hábitos, bons valores, você já ouviu sobre isso, mas você mudou de alguma maneira, baseado naquilo que você ouviu durante essas 3 semanas? Mudar de vida implica em mudança de postura em relação à própria vida. Deixar de ver a vida como uma brincadeira, como algo responsável. Mas se você quer mudar de vida, então comece mudando a sua postura. Levar as coisas mais a sério, com mais responsabilidade, implica uma mudança de atitude. Por isso que são 5 atitudes que vão mudar a sua vida. Uma mudança realmente necessária. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. A Bíblia fala muito sobre isso, não sede sábios aos vossos próprios olhos, enganando-vos a vós mesmos. Também nós estudamos sobre esse bem-estar que é enganoso, as situações estão bem, então a partir daí você julga que todas as coisas estão corretas, estão caminhando bem, nem sempre. Também a postura em relação ao que houve deve mudar. Se você ouviu sobre bondade, sobre valores, sobre hábitos, a sua postura deve mudar. Então nós devemos sair da teoria e partir para a prática. Isso envolve o quê? Envolve humildade e disposição em aprender. Esse é o grande alerta de Provérbios. Ouve, atende o conselho da sabedoria, o clamor da sabedoria, para que você aprenda, mude o seu comportamento. Isso envolve humildade e disposição em aprender. Todos nós precisamos aprender. Mas então vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema de ir à luta, de definitivamente mudar. Vamos ver alguns exemplos bíblicos no nosso aprofundamento. Primeiro exemplo bíblico, a postura de Josué e Caleb em Números capítulo 14. Você lembra dessa história de Números 14, quando Moisés envia espias à cidade de Jericó? Eles se deparam com uma cidade murada, uma cidade repleta de guerreiros, inexpugnável, indestrutível, mas que realmente estava de acordo com as promessas de Deus, uma terra que mana leite e mel, em que as uvas para serem carregadas tinham que ser com varas, 2 homens para carregar um cacho de uva, era tudo aquilo que Deus dizia. O problema é que os homens daquela terra eram como gigantes e os israelitas como pequenos gafanhotos. Só que Josué e Caleb, eles foram contra o senso comum desses espias, que deram um relato completamente contrário à vontade de Deus. Eles não seguiram o relato dos 12, ao contrário, eles se colocaram firmemente contra toda uma multidão que desejava voltar para o Egito. Porque Moisés nos trouxe até aqui para morrer nesse lugar, melhor fora estarmos no Egito. E Josué e Caleb se levantam contra essas pessoas, e como consequência, essa atitude que eles tiveram, foram os únicos a herdar e entrar na terra prometida de todas aquelas pessoas que saíram do Egito. Somente Josué e Caleb tomaram posse da terra prometida. Perceba a postura de firmeza, de força e convicção que tinha na pessoa de Josué e Caleb. Mas não somente isso, vamos falar da postura do rei Davi. O rei Davi era um valente adolescente que aceitou um grande desafio em 1 Samuel capítulo 17. Vocês lembram dessa história, Davi contra Golias? Golias, um gigante, um homem de 3 metros de altura contra um adolescente de, digamos aí, 1,60 m, 1,70 m,
praticamente uma criança. E ele não se importou com as blasfemas de Golias, nem com o fato de que em todo o exército de Israel, e nem o próprio rei, se dispôs a desafiar Golias. Ele desafiou e venceu Golias com a arma mais desprezível que ele tinha, que era uma funda que lançava pedras. Pensa a postura de Davi, ao se colocar diante de um homem de 3 metros, um guerreiro experimentado, sem temor, sem covardia, simplesmente acreditando que Deus era com ele. Mas não é somente essa postura de Davi, olhe também a postura dele em 2 Samuel capítulo 12, um homem adúltero, que tramou contra a vida do seu melhor soldado para ficar com a sua esposa, para esconder o seu adultério. Em 2 Samuel capítulo 12, ele recebe a visita do profeta e decide então mudar o seu comportamento, a ter uma atitude transformadora. É sobre isso que a gente está falando, sobre ter a atitude que transforma. É sobre colocar o que se ouve em prática. Aquele homem recebe a visita do profeta, é repreendido e ele decide então obedecer e mudar de atitude. Mas não somente isso, vamos falar então sobre Isaías. Em Isaías capítulo 6, um homem comum num tempo de crise, a crise espiritual mais profunda de Israel. Um abandono generalizado da palavra de Deus e das coisas de Deus. O que ele faz? Em Isaías 6, ele dispôs-se corajosamente a ser profeta do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Postura, uma mudança de comportamento que faz toda a diferença no homem simples e comum como Isaías. Mas não somente isso, perceba também a história de Gideão em Juízes capítulo 6. Quem era Gideão? Era um homem covarde, adaptado à dura realidade do seu povo. Ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é para malhar trigo, lagar se faz vinho. Mas ele estava com tanto medo dos filisteus que ele se esconde e vai então moer o trigo no lagar. Era um covarde. Mas quando ele tem esse profundo encontro com Deus, quando ele é visitado por Deus, ele se torna, no mesmo capítulo 6, um guerreiro valente. E Gideão então não é mais a mesma pessoa, porque ele se dispôs a fazer aquilo que Deus estava dizendo. E o que é isso? É uma mudança de comportamento, é uma mudança de postura. Mas não só isso, viu, gente? Vamos então falar sobre esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram levados cativos para a Babilônia. Em Daniel capítulo 3, nós encontramos uma situação muito crítica a qual eles estavam passando, idolatrar ou morrer. O rei faz uma imagem de escultura sobre si mesmo, e ele convida todos os seus sábios, sátrapas e todas aquelas pessoas importantes do reino para adorar essa imagem, e quem não fosse adorado ia ser então jogado na fornalha de fogo ardente. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego tinham saído da sua nação de Israel como cativos. E aqui nós encontramos esses 3 jovens que haviam toda a possibilidade de perder as suas vidas, mas eles sequer se importaram com isso. Quando eles são chamados pelo rei, ele fala: mesmo que o Senhor não nos livre, ainda assim nós não nos prostraremos diante da sua estátua. E como resultado, nós encontramos na história de Daniel capítulo 3 o milagre mais bonito que nós encontramos na Bíblia. Diz o rei, ele manda o seu soldado aquecer ainda mais a fornalha fica tão quente, que o homem que estava aquecendo acaba morrendo queimado. E então ele determina que sejam jogados naquela fornalha os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando ele olha para dentro da fornalha, o que ele vê, ao invés de 3, ele vê 4 homens dançando e cantando dentro da fornalha. Quem era o 4º homem? Era uma teofania, era o próprio Jesus que estava dançando com eles. Gente, isso é maravilhoso. Olha a postura que esses homens tiveram. A gente não vai abrir mão das nossas convicções, nós não vamos adorar a sua imagem, nós vamos pagar nem que seja com a nossa vida. Que mudança de postura! E isso fez tanta diferença naquele reino, a ponto do próprio rei que tinha feito para si aquela imagem, dizer que não há Deus como Israel, como há Deus em Israel.
Mas não somente isso, vamos lá então para a postura de Zaqueu em Lucas capítulo 19. Quem era Zaqueu? Era um pecador desprezado e odiado pelos seus irmãos judeus. Era baixinho Zaqueu, piquititinho, era quase nada. Ele era um pecador desprezado porque ele era um rico cobrador de impostos desonesto. Ele era corrupto. Isso era hábito dos cobradores de impostos naquela época. Eles tinham esse poder de aumentar o imposto. Roma queria 10%, ele tinha autoridade para botar 15%, dava 10% para Roma, 5% ficava para ele. E desses 10% que ele mandava, ainda assim ele tirava aquele por fora, aquele caixa 2. Quando então ele encontra com Jesus, essa história também é muito bonita, Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce daí. Ele está num sicômoro, tinha subido numa árvore espinhosa, só para ver Jesus passar, porque ele pequenininho do jeito que era, não conseguia, e Jesus fala com ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. E esse encontro mudou profundamente a vida de Zaqueu, a ponto dele falar: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado, se eu tiver roubado alguma coisa de alguém, eu vou lhe restituir. Ele fala: verdadeiramente esse homem tornou-se um filho de Abraão. Isso é o que Jesus quis falar. Esse homem realmente se converteu e demonstrou um grande arrependimento. Eu nunca vi rico mostrando arrependimento assim. Eu vou dar metade que tenho, metade de toda a minha riqueza aos pobres. Nunca vi. Nem pobre fazendo isso, quanto mais rico. Nem quem tem, quanto mais quem não tem. Mas não somente isso, querido, vamos falar também sobre a mudança de postura do apóstolo Paulo em Atos capítulo 21, um homem que era valente, mas para perseguir os cristãos. Era um homem tão zeloso pela lei de Moisés que ele identificava na chamada seita dos nazarenos algo contrário à palavra de Deus, à lei de Moisés. Ele então se dispôs a ser o maior perseguidor da igreja, o grande perseguidor daquela época. O que acontece? Nós encontramos em Atos capítulo 21 um homem que fala: eu vou para Roma, nem que para isso eu tenha que ser morto, disposto a morrer por aquele evangelho que ele tentou destruir. Por amor a Jesus, ele entrega a sua própria vida. O que é isso? É uma mudança de posturas. As coisas foram diferentes na vida de Paulo. Mas não somente isso, a gente também pode falar do nosso exemplo maior, falar um pouquinho sobre a postura de Jesus em Filipenses capítulo 2, porque lá fala que ele é o Deus eterno, por meio de quem tudo que existe vê existência. Ele subsistia em forma de Deus, era o próprio Deus, mas ele mudou a sua postura, tornando-se carne, humano como cada um de nós, e morreu na cruz pelos nossos pecados. O que é isso? É uma mudança de postura. Mudar é possível. Que a sua postura possa ser diferente, isso é possível sim. Que você possa ser transformado no seu caráter, nos seus valores e nos seus hábitos, é possível. Nós vemos tantos exemplos bíblicos sobre essa mudança. Vamos então agora exemplificar um pouco. Queridos, todos os dias nós tomamos decisões. E eu quero convidar você a repensar sobre as suas decisões. Algumas decisões que tomamos são praticamente automáticas. Vou sair de carro ou vou sair de ônibus? Às vezes você nem pensa duas vezes: eu vou de carro. São decisões que nós tomamos por causa dos nossos hábitos. Amanheceu, eu vou sair sem escovar os dentes? Vou escovar os dentes. É hábito, é uma decisão que você tomou. E outras decisões levam em consideração as nossas escolhas ou os nossos valores. Eu vou trabalhar aonde, eu vou comer aonde, em que momento que eu vou estar disponível para a pessoa que está comigo, a minha esposa, o meu filho, envolvem as nossas escolhas. Mas, queridos, todas as nossas decisões demonstram qual é o nosso caráter. Demonstra quem nós somos. As decisões que você toma e a maneira como você toma as decisões mostram quem você é. E há basicamente dois tipos de decisões. Nós temos as
grandes decisões. São as decisões que nós normalmente nos preocupamos mais. Elas surgem em situações de crise e tire da sua cabeça essa palavra crise como algo ruim. Essa palavra crise não é ruim. A crise ela pode proporcionar uma coisa boa. Muitas coisas boas vêm da crise. Então não entenda a crise aqui como uma coisa boa. Não entenda a crise aqui como uma coisa exclusivamente ruim. As grandes decisões vêm em situações de crise, em que você precisa escolher entre coisas sérias, em que você precisa tomar decisões sérias na sua vida. Normalmente envolvem urgência. Você não tem muito tempo para pensar. Não é a longo prazo, é a médio e curto prazo. E elas também produzem uma mudança basicamente imediata. São coisas que mudam imediatamente. Mas também tem as pequenas decisões. As pequenas decisões, elas surgem todos os dias. Todo dia você está tomando algum tipo de decisão. Todo dia você está mudando de alguma maneira a decisão que você tomou. O fato de você ir trabalhar todo dia no mesmo lugar é uma decisão que você toma diariamente. Pode ser que você vá chegar um dia, diante de algum tipo de crise, em que você fale, esse trabalho não é mais para mim, eu quero algo melhor. Isso é uma mudança de postura, é uma decisão diferente. Mas uma pequena decisão que você toma todo dia é continuar casado com a pessoa com quem você casou há 3, 4, 5, 10, 20 e 30 anos atrás. Todo dia quando você acorda, você olha para a pessoa do teu lado, no meu caso, aquela pessoa maravilhosa, linda, cheirosa, que eu saio para trabalhar e que eu decido voltar para minha casa, aí está embutido a ideia de que eu escolho continuar vivendo com a minha pessoa. Todo dia eu tomo essa decisão. Eu tenho certeza que você também, todo dia está tomando essa decisão, apesar de todos os defeitos que nós compartilhamos, hábitos ruins e valores equivocados. Habitualmente a minha decisão é de continuar amando a mesma pessoa, como esposa, no seu caso, talvez como marido, e por aí vai. Então são decisões que nós tomamos todos os dias. Essas decisões, elas podem envolver rotina e planejamento. Planejar para estudar, para fazer a faculdade, planejar o seu dia. Então não são situações que vêm do nada, são situações corriqueiras. São pequenas decisões familiares, de trabalho, de estudo, são pequenas decisões que envolvem a nossa rotina, o nosso dia a dia. Mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. São decisões que produzem mudanças diárias e cumulativas. Na verdade, essas pequenas decisões, no final de tudo, são as decisões mais importantes. São as decisões que, no final de tudo, fazem as maiores diferenças. As grandes decisões, elas vêm e nós precisamos estar preparados para encará-las a qualquer momento. Mas as que fazem diferença na maior parte da nossa vida são as pequenas. Deixa eu lhe dar um exemplo. O cara, um dia disse, não, hoje eu não vou para a escola. No outro dia ele disse, não, hoje eu também não vou para a escola. Como dizem Provérbios, tem um leão lá fora. Tem um leão solto na rua. No outro dia disse, não, tem muito bandido aqui em Parnamirim, eu não vou para a escola. Isso se torna um hábito, ele acaba deixando de estudar. Daqui a 30 anos, quando ele, não desmerecendo de maneira nenhuma a profissão, quando ele estiver trabalhando de servente pedreiro, ganhando salário mínimo e lutando para sustentar sua família, dependendo do Bolsa Miséria do governo, aí ele vai pensar, se eu não tivesse deixado de estudar há 30 anos atrás, a minha vida seria diferente. Pequenas decisões que fazem diferença na nossa vida hoje. Eu não estou querendo que você menospreze as grandes decisões, que também são importantes, mas eu quero que você mude o seu foco para aquilo que é diário, aquilo que é comum, aquilo que é constante, e pelo fato de ser pequeno, nós não damos a devida importância. Sabe aquele marido que no começo do casamento dava cheiro na esposa, beijava, dava carinho, com o passar do tempo ele mal consegue dar um beijo no rosto da mulher? São pequenas coisas que com o passar do tempo vão se tornando hábitos ruins,
decisões ruins, coisas ruins que nós não damos a devida importância. O que eu quero que você perceba é que as coisas grandes são importantes, mas as pequenas também. Não despreze o que é grande, e igualmente não despreze aquilo que é pequeno. Em que áreas da sua vida precisam ocorrer mudanças? Pode ser, como nós vimos, as pequenas mudanças, talvez que digam respeito à falta de organização do tempo, finanças, estabelecer prioridades mais concretas, mais corretas. Hoje é muito comum na juventude os jovens não saberem o que fazer e nem para onde ir. Muita informação, pouco conhecimento. Alguém já falou, eu estava lendo, eu até baixei o vídeo, uma palestra de um professor de Harvard, que diz que hoje não é mais essencial se ir à escola para se aprender. E eu vi também a palestra de uma criança, na verdade eu lembro que tinha 12, 11 anos, dizendo que a escola faz mal para a criatividade. Tem esse vídeo, eu baixei também para assistir, achei interessante. E talvez na escola, no modelo de escola, especialmente público, que existe em determinados lugares, talvez faça mal. Eu não sei se eu tivesse um filho hoje, se eu teria coragem. Não é pelo professor, mas é pelo ambiente que hoje existe dentro de uma escola pública, se eu teria coragem de mandar o meu filho para uma escola pública. Estou sendo muito sincero, talvez além do que eu deva ser. Como eu falei, não por causa dos professores, mas pelo ambiente, pela exposição à violência que hoje existe no ambiente escolar. Eu não estou dizendo que a escola particular é melhor que a pública. A pública também tem seus defeitos e eu também teria muito cuidado para mandar o meu filho por uma escola particular. E olha que eu estudei em escola pública. O meu tempo era outro. Hoje os grandes exemplos que as pessoas tiram da internet são coisas terríveis e levam isso para a sala de aula como grandes exemplos a serem seguidos. Essa semana eu fui assistir um vídeo de um desses vloggers, né? Vlogger é o cara que faz um blog e como vídeo bota no YouTube, o nome do cara é Cauê Moura. De 10 palavras, 9 eram palavrões, daqueles bem pesados. E o conteúdo em si do que ele debatia, do que ele falava, era um conteúdo relevante, mas sem absolutamente nenhuma importância o que ele falava. Falava do rolezinho, mas o que ele defendia e o que ele falava não tinha absolutamente nenhuma relevância. É a maioria dos comentários que os nossos jovens ouvem e assistem na internet. O que é isso, queridos? Pessoas que precisam lidar melhor com o seu tempo, com as suas finanças, talvez esse seja o seu problema, aprender a lidar com o dinheiro, com as suas prioridades, o que é importante fazer. Talvez o problema seja lidar com a falta constante de devocional, falta de tempo para ler a Bíblia, para orar, para compartilhar da sua vida, da sua experiência espiritual com outras pessoas. Talvez esse seja o seu grande desafio a pequenas mudanças. Talvez também seja a falta de ânimo para realizar aquilo que é importante. Algo importante precisa ser feito na sua vida, mas você está simplesmente procrastinando, colocando lá para frente, empurrando com a barriga. Você lembra o que é importante? Você empurra para frente, vira mais importante. Você empurra para frente, vira urgente. Aí você empurra mais para frente, vira simplesmente uma emergência. Você sabe como é que é emergência, você faz o que puder, sem nem pensar nas consequências. Vou fazer o que der para fazer. Ou então, a busca de uma santificação diária. Você simplesmente não consegue diariamente se ver livre daquele site pornográfico. Ou então você simplesmente, diariamente, sempre que encontra com a sua namorada, você não consegue ter um namoro santo. São decisões diárias, pequenas mudanças que podem fazer diferença. Ou então sejam as grandes mudanças, como por exemplo libertar-se de um vício ou de algum hábito prejudicial que precisa ser encerrado naquele momento. Tem coisas que você não pode colocar em doses homeopáticas, tem que ser radicalmente cortado. Então, se você rouba R$1.000,
Não adianta você se convencer que você tem que mudar para 900, depois rouba 800, depois rouba 700, depois rouba 600, até não rouba mais. Não adianta. Ou quando você precisa de uma restauração familiar radical, quando está tudo ruim, a mulher já está arrumando as suas malas, você não pode perder tempo, realmente tem que ser uma mudança radical. Ou então quando você tem algum relacionamento quebrado, destruído, e você precisa restaurar de alguma maneira, você precisa mudar radicalmente para que essa restauração aconteça. Muitas situações em que a nossa postura precisa ser transformada, mudada, restaurada, renovada. Vamos então, queridos, partir para a nossa conclusão. Eu mudei aqui no papel, mas lá eu botei 4. Algumas orientações para ir à luta, muitas outras podiam ser dadas, eu dou apenas algumas. Primeira, evite o coitadismo. Você sabe o que é coitadismo? Você já viu essa expressão? Ai, coitado de mim, eu não presto, eu não consigo, eu não faço nada, eu sou um pecador. Realmente você não presta, você não faz nada, você é isso tudo e muito mais do que você está falando. Mas é muito chato conviver com pessoas que só sabem, absolutamente só sabem lamentar das suas misérias. Eu achei interessante, ouvindo uma palestra essa semana na internet de um economista, e ele estava dizendo algo muito interessante, que na nossa sociedade atual é mais valorizado o coitado do que o trabalhador. Se você fala que o cara se tornou bem-sucedido porque trabalhava, isso não é nada. Mas se você fala que você é um coitado, que você é um Zé Ninguém, que você é um miserável, aí parece que todo mundo cerca você de cuidado, seu bichinho, coitadinho, que cuti-cuti. Parece que virou moda hoje ser coitado, principalmente num governo como nós temos hoje, que tudo é voltado para o coitadismo, tanto que a gente tem um Bolsa Família que estimula a pessoa a ficar na miséria, a verdade é essa. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de acabar com o Bolsa Família. Mas na prática, na experiência, a maioria dos casos, até um tempo desse eu vi uma reportagem na televisão, dizendo muito bonito, de pessoas que superaram o Bolsa Família e hoje trabalham com suas próprias mãos, mas vamos falar a verdade, é a grande, a extrema minoria. A maioria, na verdade, usa isso como o único meio de subsistência. E além disso, o governo faz muito pouco para estimular essas pessoas a definitivamente saírem da pobreza e dessa situação humilhante de depender da esmola do governo, que para mim, a minha crítica, viu, Wellington? É que na verdade isso é moeda de compra de voto, e para mim o governo foi muito sábio, porque ele usa o dinheiro do povo para comprar o próprio povo para votar nele. Isso é brilhante, isso é jogada de gênio. Você usa o dinheiro do governo para comprar voto para as pessoas votarem no governo, porque me diga, qual hoje o político que tem o mínimo de sã consciência vai dizer que vai acabar com o Bolsa Família? Esse cara vai ser eleito? Não vai nem a pau, Juvenal. Nem a pau ele é eleito. Mas enfim, são minhas críticas. Eu acho que a gente tem que evitar o coitadismo. Eu sou um miserável, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, eu não tenho talento, eu não tenho nada, sou desprovido de beleza, eu sou desprovido de vigor físico, eu sou desprovido de inteligência, eu sou desprovido, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho emprego, eu não tenho estudo. É o famoso coitadismo que singra, né, que hoje está tão em moda na nossa sociedade. Então, primeira coisa, querido, saia dessa posição de vítima que você assumiu para a tua vida. Eu sou vítima do sistema, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima dos meus pais, eu sou vítima da minha educação, eu sou vítima dos meus vícios, eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo. Saia dessa posição, primeira coisa. Vamos usar a expressão dos nossos colegas neopentecostais: declare que você não é um coitado, determine que você não é um coitado. Oi? Tome posse, ou abra mão dessa posse. Não seja um coitado.
Se você quer mudar, a primeira coisa a ser feita, abra mão do coitadismo. Deus, Ele lhe deu inteligência e capacidade para mudar de alguma maneira, talvez não 100%, mas para mudar alguma coisa na sua vida, isso eu tenho certeza. Talvez você não seja o mais habilidoso, talvez você não seja o Bill Gates, talvez você não seja o Steve Jobs, mas alguma habilidade, capacidade Deus lhe deu, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser inteligente, lhe deu inteligência, lhe deu capacitações e habilidades, pelas quais você pode lutar. Essa semana, eu, estudando sobre esse tema, eu li a história muito legal de um cara, que ele chegou a morar no estacionamento em São Paulo, porque ele foi fazer um negócio, levou um calote fenomenal, chegou em São Paulo, ele e um amigo com R$50 no bolso. E ele pensou, ou eu volto para o interior onde morava, ou eu vou lutar pela minha vida aqui em São Paulo. E ele decidiu lutar pela vida dele. Hoje, desculpa aí a expressão bem triunfalista, mas o cara hoje é empresário bem sucedido, com R$50. É considerado hoje um dos caras que faz as melhores camisetas do Brasil, personalizada. O cara começou do zero. Praticamente um mendigo vivendo num estacionamento em São Paulo. Habilidade, inteligência, ele inovou, ele quis fazer diferente, ele rejeitou a ficar naquela situação. Qual o problema? Ele disse, eu sou um coitado, eu sou o Zé Ninguém, e a gente fica só aprimorando esse nosso coitadismo terrível. Primeira coisa, a gente tem que evitar isso, tem que ultrapassar essa barreira. Segundo, não ande ansioso. Deixa eu falar um negócio para você, nem tudo na sua vida tem solução. Tem coisas, tem besteira que a gente fez no passado que não tem mais como resolver, a verdade é essa. O cara que saiu, bebeu embriagado, perdeu uma perna no acidente de carro, não tem como dar aquela perna para ele de novo. Não tem. Tem coisas, burradas, besteiras que a gente fez na nossa vida que não tem solução. E a gente vai ter que aprender a lidar com essas circunstâncias. Então não ande ansioso achando que você vai conseguir mudar tudo na sua vida. Não vai. O que a Bíblia lhe propicia e o que ela vislumbra para você é uma vida de contentamento, de saber viver com o que você tem, mas saber viver bem. Meu problema com a teologia da prosperidade, um dos meus vários problemas, é que eles falam sobre prosperidade sem trabalho. Eu nunca vi ninguém falando sobre trabalho na televisão, na Universal, no Reino de Deus. Raramente. Eu nunca vi ninguém falando sobre o trabalho, já vai aquele, eu sou a Universal. Eu nunca vi um cara trabalhar num lava-jato lavando o carro, eu sou a Universal. Eu hoje lavo o carro de rico, eu sou a Universal. Só vejo eu sou empresário de sucesso, eu sou advogado. É como se todo mundo tivesse que ser rico. Não ande ansioso. Terceiro, cerque-se de sábios conselheiros. Na Bíblia fala, na multidão de conselheiros a sabedoria. Procure conselho de pessoas experientes e espirituais, não é qualquer conselho. Não faça como o filho de Salomão, que acabei de esquecer o nome agora. Roboão, que ouviu o conselho dos seus amigos jovens, dos amigos da mesa de bar, e decidiu então aumentar os impostos de Israel, e acabou então perdendo 10 tribos do reino. Cerque-se de pessoas que possam lhe ajudar e lhe aconselhar. Não tome decisões sozinho, é isso que eu quero dizer para você. A gente acha que sabe demais, verdade é essa. Nós somos orgulhosos, por isso que Provérbios, capítulo 1, ele fala que você tem que ser humilde, saber ouvir o conselho. A sabedoria clama na rua, então diga, eu quero ir ouvir sabedoria. Cerque-se de sábios conselheiros. Quarto, avalie-se constantemente. Nunca dê-se por satisfeito acerca da sua própria vida. Sempre se avalie se você está no caminho correto, se você está agindo corretamente, se os seus valores são bons, se os seus hábitos são bons, se você está sendo bom para as pessoas, sempre se avalie. E sempre chegue à conclusão de que existem coisas que podem melhorar. 5, pense, programe-se, planeje-se. Não deixe as coisas acontecerem de acordo com a multidão ou
como as ondas do mar que vêm, que vão. Pense, Deus ele colocou na sua cabeça um negócio muito importante, que é tão desvalorizado. Se chama cérebro. Dificilmente ele não funciona. Então valorize esse instrumento que Deus lhe deu, quando lhe criou a sua imagem e semelhança, que se chama inteligência. Seja inteligente. A gente às vezes peca, faz coisa errada, perde dinheiro, não é por nada não, é porque nós somos burros, né? Respeitando a figura do burro, que é um animal muito inteligente, por sinal. Porque a gente faz burrada, gasta dinheiro no que não devia, perde tempo com bobagem. Então, planeje, se programe para as coisas. Pô, o cara sabe que Natal ele vai passar com a família, então se programe para você ter tempo para a sua família. Você tem 11 meses para isso. Sabe que o aniversário da sua esposa é no dia 29 de fevereiro. É ano bissexto, então aproveite o dia 29 de fevereiro. É uma só vez a 4 anos que você pode dar um presente para ela. Então se planeje 4 anos, mas o cara não consegue se planejar e se organizar para isso. Então planeje, querido. Planejar não é pecado. Esse negócio de viver na dinâmica do espírito, como se não tivesse organização e planejamento, isso é viver na dinâmica do diabo, porque Deus é um Deus organizado. Ele pensou muito bem quando fez a sua criação. 6. Mantenha o foco no que é importante. Não desvie o seu olhar para aquilo que é secundário, para aquilo que não tem relevância, para aquilo que não é importante. Mantenha o foco nas coisas que são verdadeiramente importantes. São apenas algumas orientações para que nós possamos realmente ir à luta, partir para a luta, fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Chega de ouvir, nós temos só mais uma mensagem no próximo domingo para ouvir, sobre esse tema, claro. Mas vamos então implementar as mudanças que precisam ser realizadas. Queria aqui fazer indicação de alguns filmes, livros, vamos lá então. Indicação de um livro, Heróis da Fé, do Orlando Boyer, editora CPAD. Esse livro é muito bom. Ele estimula você a acreditar, ele estimula você a fazer. Só tem um negócio que eu não gosto nesse livro, que pelo que Orlando Boyer escreve, parece que as pessoas são perfeitas. Nenhum desses heróis da fé eram perfeitos. Ele não fala de nenhum pecado que eles cometeram. Eu particularmente acho que eles são heróis da fé justamente porque eles são pecadores. Porque eles eram pecadores. Mas é um livro que eu aconselho, é um livro que estimula a sua fé, estimula a sua mudança. Então leia um outro livro também, Glória vai gostar desse. O Peregrino, de John Bunyan, um dos grandes clássicos da literatura mundial. Eu não botei nem editora, porque praticamente toda editora editou e lançou John Bunyan, O Peregrino. É um livro maravilhoso, inclusive fizeram um filme agora há pouco tempo desse livro. A gente tem que torcer para a Disney fazer esse filme, que aí vai ficar um negócio fora do comum. Né? O Peregrino. Muito legal, aconselho também a leitura. A leitura desse livro, um livro que já tem séculos de existência, mas sempre continua atual. E alguns filmes que eu indico para você. Filme Prova de Fogo, para quem é casal, para quem é casado, esse filme, já viu o Carlinho desse filme? Então precisa ver. Assista o filme Prova de Fogo, é um filme maravilhoso, que realmente é bom, né, Antônio? Que realmente fala sobre mudança e sobre atitudes que realmente mudam a nossa vida. Eu acho que era só esse. Era só... a Prova de Fogo de novo. Pronto. Queridos, são esses filmes que eu tinha para indicar, esses livros. Eu tinha indicado um filme que ninguém conseguiu achar. Esse filme está disponível no YouTube com uma qualidade péssima, que é Toda Criança é Especial, Como Estrelas na Terra. E eu consegui achar, eu baixei esse filme. Eu posso trazer domingo, se alguém se interessar, eu posso passar para o pendrive de vocês, tá bom? Um filme dificílimo de você achar, mas um filme assim maravilhoso. Tá bom? Eu queria agora um vídeo aqui para a gente perceber que a gente tem que sair do nosso coitadismo básico e encarar as mudanças que precisam acontecer na nossa vida. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso?
Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Wojcik, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem um braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito?" Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira?" E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse: "Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo." E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: "Por que este homem nasceu cego?" Jesus disse: "Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus." Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: "Toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido." Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: "Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã"? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo.
E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Amém, queridos? Só para sua informação, ele é casado e tem filho, viu? Vamos orar, que você guarde esse vídeo aí na sua mente, que realmente é possível você ter uma vida diferente, melhorar, talvez não fazer tudo, ninguém consegue fazer tudo, mas algo realmente Deus fazer na sua vida e através da sua vida, tá bom? Curva a sua cabeça, vamos orar agora. Paizinho, eu quero agradecer, quero louvar o nome do Senhor por esse momento que estivemos aqui, compartilhando a Tua palavra, e que essa noite, ó Deus, saiamos daqui estimulados a lutar, Pai, a lutar por aquilo que é relevante, a lutar por aquilo que é importante, a lutar pela nossa santificação pessoal, pela transformação da nossa família, a ser diferente. Nós temos ouvido tanto durante tantos anos, e às vezes tão poucas coisas acontecem de maneira verdadeira em nossa vida, mas que isso mude, que isso seja mudado, porque ir à luta, Pai, lutar, batalhar, realmente é uma atitude que muda a nossa vida. Quando a gente sai do nosso descanso, da nossa letargia, do nosso sono, e nós realmente pegamos as nossas armas espirituais, vamos para a batalha, aí realmente as coisas começam a acontecer.
Nos ajuda, ó Deus, a guardar essa palavra em nosso coração, que nós pedimos no nome do Teu Filho amado. Amém. Querido, você pode ficar de pé, dar um abraço na pessoa que está do teu lado, que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, que Ele esteja ao seu lado, que Ele lhe ajude. Deus abençoe.